Aparições de Nossa Senhora. Existem ou não aparições de Nossa Senhora? São frequentes na história da Igreja casos de pessoas, ou mesmo de santos, que afirmaram que viram e ouviram Nossa Senhora. Também há muitos casos de ver ou ouvir anjos, santos falecidos, e até o próprio Jesus Cristo. Geralmente, estes videntes entram num estado de transe e neste momento dizem que há o aparecimento de tal ser sobrenatural. Mas não são aparições, e sim visões. Todas as supostas aparições de Nossa Senhora ou Jesus Cristo, santos, anjos, Espírito Santo, são visões, alucinações. Se fossem aparições, todos ao redor veriam e ouviriam, como foi com Cristo ressuscitado. O mesmo corpo que foi crucificado ressuscitou gloriosamente. Mas após sua ascensão, subir aos céus, ir em definitivo para o plano espiritual, Jesus não mais apareceu. Visões são alucinações visuais, que podem ser coletivas, onde duas pessoas ou mais podem ter alucinações com o mesmo tema. É o inconsciente do vidente que dramatiza como se fosse uma aparição. São fenômenos naturais, do psiquismo humano. Em Fátima, houve uma alucinação coletiva. As 3 crianças, por contágio psíquico, tiveram as visões de Nossa Senhora, sendo Lúcia a única que via, ouvia e falava com Nossa Senhora. Alucinação visual e auditiva. Jacinta via e ouvia, e Francisco apenas via, mas não a ouvia, e cada um a via de uma forma diferente. Em Guadalupe, o índio Juan Diego teve uma alucinação de Maria tal como ele imaginava e que aprendeu no livro do Apocalipse. Uma mulher grávida, revestida do sol, tendo a lua sob os pés, e com elementos de sua cultura indígena, roupas, feições. E Deus usou esta visão para realizar o fantástico milagre da imagem de Guadalupe, onde houve a conversão de milhões de indígenas, pois estes povos se identificaram e compreenderam aquela imagem. Nestes casos, são visões providenciais. Providenciais, pois há verdadeiros milagres confirmando a fé e a piedade dos videntes, como em Fátima, Guadalupe, Lourdes e muitos outros. A visão então se torna um instrumento da graça de Deus, pois Deus a usa para a conversão e evangelização. Posição da Igreja. A Igreja não interfere nas demonstrações de fé e piedade que ocorrem nos lugares das visões, tendo em vista o aspecto pastoral e os benefícios espirituais que resultam das peregrinações e celebrações ligadas a esses lugares. Mas desaprova os fanáticos movimentos religiosos em atitude doentia de busca de milagres. A Igreja considera os frutos pastorais que decorrem de tais visões. Muitos fiéis se convertem, recuperam ou adquirem o hábito da prática sacramental, da oração. Em consideração desses frutos, a Igreja acompanha até haver razões de ordem doutrinária ou moral que exijam algum pronunciamento. A Igreja não aprova nem reprova estas visões, mas permite o culto no local. E esta aprovação ao culto ainda está condicionada a toda uma análise dos fatos e se houver verdadeiros milagres. E permitir o culto não significa estar aprovando mensagens de Nossa Senhora que seriam revelações. A revelação divina terminou com o livro Apocalipse do Apóstolo, São João. Ninguém pode acrescentar, nem tirar, nem modificar nada. Gálatas 1:8. Ainda que um anjo vindo do céu vos anunciar um evangelho diferente, seja anátema amaldiçoado. E também 1 Timóteo 6:14. Guarde este mandamento imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Não pode haver revelações posteriores à Bíblia, como esclarece o Quinto Concílio de Latrão, de 1516, que proclama como dogma: mandamos a todos os que estão, ou futuramente estarão, incumbidos da pregação, que de modo nenhum presumam. Ninguém ouse afirmar o que quer que seja, como se o tivesse recebido do Espírito Santo ou de revelação particular. A norma da Igreja Católica é de que não se deve procurar uma explicação milagrosa, sobrenatural, quando há explicação natural, científica. A Igreja não exclui, no entanto, a possibilidade de que Deus se sirva das visões para uma ação providencial. Conclusão.
Não existem aparições de Nossa Senhora, e sim visões, alucinações dos videntes. Para ser uma aparição, todos teriam que ver a mesma coisa, ouvir a mesma coisa, como foi a aparição de Cristo ressuscitado aos apóstolos, que permitiu ser tocado, abraçado, e todos à sua volta viram e ouviram, e ele até comeu peixe com eles para provar sua presença real. A manifestação de Cristo a São Paulo também foi uma visão e não uma aparição, pois Jesus já havia subido aos céus. Mas foi uma visão providencial, ação de Deus na natureza humana, pois toda a vida convertida de Paulo, após essa visão, foi repleta de milagres. As visões de Nossa Senhora podem ser providenciais, Deus agindo na natureza, e depois confirmando com autênticos milagres como em Fátima, Guadalupe, Lourdes e muitos outros. E também existem muitas visões que são fruto de desequilíbrios psíquicos dos videntes, mesmo eles tendo uma reta intenção e serem pessoas piedosas. A posição da Igreja em ambos os casos é de prudência. Analisa todo o fato em si, os possíveis milagres, de como tal fato tem incentivado a fé das pessoas, romarias, e inclusive se as supostas mensagens estão de acordo com toda a doutrina. Analisa durante anos se há verdadeiros milagres e não apenas curas psicossomáticas, que é o que mais ocorre em ambientes de forte emoção e parecem milagres para quem desconhece o assunto. Após toda a análise, a Igreja pode aprovar, permitir o culto a determinada denominação de Nossa Senhora e não a mensagem que o vidente diz ter recebido ou se foi uma verdadeira aparição. A Igreja não pode aprovar a mensagem, pois não existem revelações particulares de Deus após a Bíblia. A revelação se acaba e se basta pelo último livro da Bíblia, o Apocalipse, e pela tradição apostólica. Geralmente essas mensagens são exortações a orações e conversões, mas também há muitas mensagens de cunho apocalíptico, castigos de Deus ou profecias para o futuro. Entendemos que o psiquismo inconsciente dos videntes, numa ânsia, vontade imensa de contato com Deus, crie piedosamente essas mensagens. Não sabemos todos os desígnios de Deus, nem onde sopra a ação do Espírito Santo, por isso não podemos julgar os videntes. Se houver verdadeiros milagres confirmativos numa determinada visão de Nossa Senhora, com a devida análise e posição da Igreja, então louvemos a Deus que honra sua mãe naquela visão, e a confirma como nossa mãe e intercessora.